Isaías 64, nós vamos fazer a reflexão, a exposição, a partir do capítulo 63, mas vamos nos ater à leitura apenas o versículo 4 de Isaías 64. Achou, amém? Vamos juntos? Desde a antiguidade, para ensaio tá bom, mas vamos lá, valendo bem forte. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele serve. Senhor, no nome de Jesus, tua palavra foi lida e nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Recebe a nossa adoração, as canções que foram entoadas, cada abraço, cada acolhimento, tudo que foi feito aqui, Senhor, foi feito para teu louvor e para a tua glória. E pedimos que o Senhor fale conosco, que a tua palavra encontre lugar em nosso coração. E, Senhor, que caia por terra agora todo impedimento, todo embaraço que tenta atrapalhar a tua palavra em nossa vida. Nós te louvamos, pedimos que o Senhor fale conosco, apesar, Senhor, do pregador, que a tua palavra encontre lugar e que ela cumpra aquilo pela qual ela foi designada. Nós oramos no nome de Jesus e você diz. Eu não sei se você já percebeu, mas o mundo em que vivemos é completamente pilotado pelas notícias. Longe de cair em teorias da conspiração, a própria ciência política e a sociologia afirmam que a mídia tradicional atua como uma espécie de quarto poder. E a mídia recebeu esse título por causa da força avassaladora que ela carrega para moldar a opinião pública e também para direcionar as massas exatamente para onde os poderosos que controlam os bastidores desejam que elas vão. Talvez seja por isso que os grandes conglomerados de comunicação enfrentam uma crise sem precedentes, justamente porque eles perderam o monopólio da informação e da narrativa social para o tribunal caótico das redes sociais. Por que vocês acham que a Globo está querendo de todo jeito regular as mídias sociais? Ela perdeu o poder de informação. Mas a engrenagem, irmãos, das notícias não parou de girar. Em 2026 tem sido um ano marcado por manchetes pesadas, urgentes e impactantes. A primeira delas, coloca aí para mim, filho, João Pedro, é o da BBC News. Obrigado, Elton. Que está aí todo mundo falando sobre o conflito no Oriente Médio. Essa semana a BBC News saiu com essa notícia, onde a Terceira Guerra Mundial, a pergunta, porque a ideia de que o mundo já enfrenta um conflito global ganha força. E a matéria expõe a escalada explosiva lá no Oriente Médio, com a aliança dos Estados Unidos e Israel batendo de frente com o Irã, além dos conflitos se estendendo até o Mar Cáspio. Não sei se você viu o noticiário, a Ucrânia atingiu um navio iraniano. Em sua indignação também seletiva, eu trouxe aqui uma segunda notícia. Pode pôr aí, João Pedro, que eu acho que ainda não foi. Em sua indignação seletiva, a CNN Brasil noticiou que o presidente Donald Trump ameaçou destruir no dia 13 de julho, agora, uma montanha lá no Irã. A ESPN, agora de junho de 2026, fala sobre a virada de página no esporte, noticiando a astronômica fortuna de 50 milhões de dólares, ou seja, mais de 250 milhões de reais, embolsada pela Espanha na premiação da Copa. Deixa eu fazer uma enquete. Quem torceu pela Espanha? Levanta a mão. Beleza. Argentina. Traidor. Brincadeira. O Infomoney, de 24 de julho de 2026,
traz também a reportagem esclarecendo nos seus mínimos detalhes o porquê o Brasil foi taxado de novo, estendendo, ou seja, recebeu uma extensão de tarifa de mais 12,6%, que passou a valer agora no último 24 de julho. E ele fala exatamente, a matéria relembra o motivo da primeira rodada de taxação americana, decorrente das presepadas do pai dos pobres, né? E atribuiu a eles, após investigação, mais 12,5%, porque o Brasil se encontra numa lista de 60 países que fazem vistas grossas para o trabalho escravo. Exemplos, 2 empresas, a BID e a Midea, chinesas, trabalho escravo no Brasil, e o governo está fingindo a egípcia. Ganhou 12,5% de tarifa a mais. São tantas informações cruzando as nossas telas a cada segundo. É o super El Niño colapsando o clima, é a missão Artemis II, rasgando o céu em direção à Lua, é a captura cinematográfica que aconteceu recentemente em fevereiro de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, escândalos de corrupção como o caso do Banco Master, abalando a credibilidade da mais alta corte do país. Eu estou me perguntando se o STF vai lançar algum candidato a presidente até em outubro, porque eles já viraram um partido. E algumas dessas notícias, irmãos, mudam o rumo da nossa economia, outras são apenas um ruído diário, mas todas elas, de alguma forma, tentam ditar como nós devemos nos sentir e viver. E eu confesso a você, em meio a esse tiroteio de acontecimentos, às vezes a sensação que dá é que o chão foi arrancado violentamente debaixo dos nossos pés. Estávamos de férias, eu e minha família, e viajando, conversava com a minha esposa sobre o medo que nos dá como pais de criar os filhos hoje no Brasil. Mas é verdade que não importa para onde nós olhamos hoje, o mundo está perigoso. Como diz a palavra do Senhor, o mundo já no maligno. Mas o que dói mais, irmãos, não é a crise econômica ou o boato da guerra. O que mais dói é a impressão de que o céu virou de bronze e o aparente silêncio de Deus diante das realidades que parecem esmagar a nossa esperança. E é exatamente essa temperatura espiritual do povo de Deus que o texto nos mostra nessa noite. Isaías, quando traz essa palavra profética, ele traz um contexto onde Jerusalém não era mais a cidade da promessa, era um monte de escombros devastados. O templo, o palácio da glória nacional, tinha sido reduzido a cinzas e pó. O cativeiro babilônico era uma realidade fria, dura, e para eles naquele momento irremediável. A alegria que antes ecoava nas festas litúrgicas virou apenas uma saudade dolorosa. O salmista diz que eles penduraram as suas harpas nos salgueiros da Babilônia. Sabe por quê? Porque eles perderam o motivo ou a motivação para cantar. É por isso que no capítulo 64 de Isaías, ele irrompe não como uma liturgia organizada, mas como um grito desesperado de socorro. Lá versículo 1 do capítulo 64, diz: ah, se fendesses os céus e descestes. É um clamor a Deus que o profeta faz. Isaías, conhecido como o profeta da esperança, ele olha ao redor e a única matéria-prima que ele encontra são ruínas. A teologia do seu povo, a teologia deles dizia que Deus era grande, mas a geografia onde eles estavam gritava que eles estavam esquecidos. A história deles apontavam para um Deus fiel à aliança, mas o presente deles ardia sob a vara da correção divina. Mas escute isso, meu irmão, no epicentro daquela dor sem precedentes, o Espírito Santo interrompe o choro do profeta, toma a caneta da história e publica a manchete da eternidade. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam.
Igreja, nessa noite eu convido você a esquecer o relatório do plantonista da Babilônia, aquele relatório que ele assinou falando sobre as suas tragédias. Cancele o veredito que os repórteres da crise querem que você engula. Não ceda à manipulação de um mundo afogado no medo. A palavra que o Senhor libera por meio do profeta Isaías hoje traz uma assinatura exclusiva, um conteúdo irresistível e um destinatário definido antes da fundação do mundo. Essa não é uma opinião comum, irmãos, é uma notícia inabalável. Não existe Deus como nosso Deus, e Ele está trabalhando por aqueles que nele esperam. Louvado seja o nome do Senhor. Preste bem atenção. Enquanto o sistema deste mundo desmorona, o Deus incomparável já entrou no turno de trabalho em favor daqueles que decidiram esperar por Ele. Por isso, pergunte à pessoa que está do seu lado nessa noite: você está esperando em Deus? Pergunta com coragem, crente: você está esperando em Deus? Porque essa notícia é imbatível, inabalável, irmãos, ela é exclusiva, porque ela fala de um Deus que não pode ser comparado com nenhum outro, com ninguém. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. O texto profético começa no versículo 7 do capítulo 63, e é na verdade uma oração de clamor, como nós já mencionamos. O que temos aqui é o profeta representando um remanescente fiel que chora diante de Deus, implorando por sua intervenção em favor da nação. Ele está cercado pelo furor da ira divina, e o povo havia sido arrastado para o cativeiro, e tudo que lhes restavam eram lembranças de dias de glória, lembranças das grandes vitórias, memórias dos momentos em que seus celeiros transbordavam, e a alegria parecia um sol que nunca alcançaria o crepúsculo. No entanto, o tempo da bênção e bonança acabou ofuscando a relação com o Senhor, porque sim, irmãos, às vezes nós passamos algumas dificuldades, Deus vem e nos abençoa, nós ficamos tão empolgados com as bênçãos que a gente se afasta de Deus. Nós queremos só o Deus da bênção, mas não o Deus Senhor da nossa vida. Queridos, primeiro então vieram os assírios, e eles riscaram Israel do mapa, tornando-os apenas uma remota lembrança. Judá poderia ter aprendido a lição, mas Judá preferiu pagar para ver. E eles então, fazendo com os babilônicos se tornassem a implacável vara de correção do Todo-Poderoso. Sabe aquele negócio de que, peraí, meu colega está sofrendo, está pagando o preço, você poderia fazer diferente, mas aí você falou: não, eu prefiro pagar para ver. Foi o que Judá fez. Ele pagou para ver, e a correção do Senhor veio. Eles deixaram-se induzir pela idolatria ao redor, desprezaram cruelmente os profetas enviados. E diga-se de passagem que o próprio Jesus chancelou esse comportamento histórico quando ele declarou: Jerusalém, Jerusalém, está lá em Mateus 23, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Socialmente, aquele povo não tinha apenas juízes e líderes injustos, eles também aplaudiam e coadunavam com a injustiça. Intrigas, brigas, birras, rebeliões marcavam a trajetória daquela gente, até que o dia da colheita inevitavelmente chegou. Porque, irmãos, o que a gente planta, a gente colhe. E sob o manto da memória, agora exilados, eles se remoíam dizendo: quando descestes, está lá no versículo 3 do capítulo 64, quando desceste muito tempo atrás, realizaste coisas maravilhosas que não esperávamos. Ah, como os montes tremeram diante de ti. Ah, como
Eu já fui um crente fervoroso. Ah, como eu já trabalhei na igreja. Ah, como era assim. Ah, como era assado. Ai, aquela bênção. Ai, a minha vida era daquele jeito. Nós ficamos exatamente assim. Talvez você hoje também guarde lembranças das maravilhas que Deus já fez na sua vida. Mas a pergunta é: se você já teve maravilhas de Deus na sua vida, por que então você já se perguntou por que essas maravilhas não acontecem de novo? Esse povo em uma terra estranha, sob a tutela de um tempo que não podiam mudar. Aquele povo queria experimentar milagres outra vez. Mais do que isso, eles queriam o próprio Deus de volta. E então eles clamam: Senhor, versículo 8, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Eles já não tinham o templo para se reunir, nem a liberdade para cultuar de todo o coração, e o que sobrou foi um cerco de falsos deuses. A Babilônia era a capital do politeísmo mundial na época. Caminhando pelas ruas, os cativos de Judá, eles viam templos colossais dedicados a Marduk, o deus do cosmos, a Estar, deusa da guerra e da fertilidade, a Nabu, deus da sabedoria. E eles não apenas contemplavam esses templos pagãos, mas eles eram ridicularizados. Ih, olha lá, vai um crente. O que é essa cara de tristeza, crente? Está triste, crente? Canta lá um dos hinos que vocês cantam lá na igreja de vocês. Basicamente isso, contextualizando. Os babilônios falavam para os judeus: cantem para nós os cânticos de Sião. No que eles estavam com o coração pesado, eles respondiam: como nós poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Em outras palavras, como que eu vou cantar ao Senhor? Eu estou sem ânimo, a minha condição é desastrosa. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Judá assistiu à tentativa da Babilônia de rebaixar Yahvé a mais uma divindade no seu extenso catálogo de ídolos antigos. E o pior, eles quiseram colar em Deus um rótulo de um Deus que tinha perdido a guerra. Mas, queridos, quando a consciência é recobrada e o senso de pecado grita no interior, não há outra reação a não ser erguer a voz e dizer: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Ele continua sendo Deus. Isaías fala de um Deus, irmãos, que não pode ser comparado. Quando ele diz não há Deus além de ti, ele está querendo dizer: onde está Marduk? Onde está a deusa Está? Onde está o Deus Nabu? Inclusive da onde deriva-se o nome do rei Nabucodonosor. As palavras do profeta confrontam diretamente os deuses do Antigo Oriente. Enquanto as divindades babilônicas eram contidas no mundo material, dividida em múltiplos poderes e feitas à semelhança humana pela própria imaginação do homem, o Deus verdadeiro e único, sem consorte, sem panteão, e foi Ele quem fez o homem à sua imagem e semelhança. O profeta está ali proclamando a glória do Senhor. A exclusividade dessa notícia está no fato de que o nosso Deus, irmãos, é absolutamente incomparável. Quando o texto diz não se ouviu, ou seja, na audição histórica dos homens não se registra nada semelhante ao Senhor. Nem com os olhos se viu, nenhum olho na terra jamais testemunhou feitos como os que o nosso Deus realiza. Esses dias eu estava assistindo um programa de arqueologia bíblica, e eles estavam falando sobre restos de um exército dentro do Mar Vermelho. Não existe na história, no registro da história, um Deus que tenha afogado um exército inteiro no mar, mas o nosso Deus fez isso.
E a boa notícia, irmãos, é que Ele continua afogando os exércitos inimigos que se levantam contra a nossa vida. O apóstolo Paulo, inclusive, pega esse texto de Isaías e ele estica mais um pouco, lá em 1 Coríntios 2,9, quando ele diz: nem jamais penetrou no coração humano, ou seja, algo que nunca alcançou com esse ímpeto o centro volitivo da consciência e da fé da humanidade. Queridos, não existe um Deus como o nosso Deus. O que Isaías está dizendo em meio a este clamor é que se Deus não se revelar, o homem jamais poderá conhecê-lo por seus próprios meios. A ciência não pode mapear o Senhor, a filosofia não o pode decifrar. Vem aqui, Misa. E a religiosidade humana é incapaz de formatá-lo. Não estou acabando, gente, estou no primeiro ponto. É que hoje eu vou cantar no começo. Vocês estavam com saudade das mensagens demoradas, né? Eu sei. É como diz a canção escrita por Clóvis Pinho: ninguém explica Deus. Você vai nesse tom mesmo? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu. Vamos lá? Todo o universo se formou no seu. Teologia ou Big Bang pra disfarçar, pode até vida. Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Vai lá, mulherada. Dono de sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que se revelou aos seus do crente. Obrigado, Miss. Ele é incomparável. O Deus que Isaías proclama aqui é o Deus da igreja. Ele é autoexistente, imutável, eterno, infinito. Ele é amor, santo, bom, justo, fiel, reto, onisciente, onipresente, onipotente, misericordioso. Ele é o Deus cheio de graça. E escute isso bem aqui: a exclusividade de Deus não reside apenas no seu poder bruto de esmagar exércitos e operar milagres. Ela reside na exclusividade da sua graça. Os outros deuses exigem o seu sangue, mas o nosso Deus derramou o sangue dele por nós na cruz. E eu fecho esse bloco citando o que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com Deus e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, e escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Sabe o que João está resumindo tudo aqui? Vou sintetizar. João escreve a respeito dos atributos de Deus e de Jesus Cristo, para que nós sejamos alegres. Você é alegre com Jesus? Porque não há Deus como o nosso Deus. Outra coisa sobre a notícia: se a notícia é exclusiva porque vem de um Deus incomparável, o conteúdo dessa notícia é ainda mais revolucionário. Deus trabalha por nós. Diga para quem está do seu lado: Deus trabalha por você.
Esse Deus imbatível trabalha por nós, irmãos. E eu concordo plenamente com o ministro reformado holandês de Wiedebors, quando ele afirma que há boas razões para orar ao Deus de Israel e não a qualquer outro Deus. E ele conclui dizendo: o motivo de orar ao Deus de Israel é que Ele trabalha para aquele que nele espera. Inspirado pelo Espírito Santo, Isaías não apresenta os atributos de Deus como sendo estáticos, frio, inerte. Ele deixa claro que o Senhor está em plena atividade. Irmãos, às vezes eu fico pensando que nós olhamos para Deus como ele se fosse aquele bom velhinho aposentado, balançando na rede ou na cadeira de balanço, esperando o dia de morrer. O nosso Deus está trabalhando. O próprio Jesus, ao curar um paralítico, ele foi duramente interpelado pelos judeus, pelos fariseus, pelos religiosos, porque ele realizou aquela obra, aquela cura no sábado. E Jesus respondeu a eles categoricamente: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É interessante que na criação nós vemos Deus trabalhar. Ele criou o mundo em 6 dias, Ele trabalha. Muitas vezes nós projetamos naquilo que entendemos por divindade a caricatura de um ancião folgado, rígido, indiferente, meio paspalhão. Mas o nosso Deus não é assim. Não há ociosidade no Altíssimo, não há preguiça em suas deliberações, não há espaço para indolência em seu caráter. O nosso Deus é um Deus que trabalha. Inclusive o termo hebraico aplicado por Isaías no texto original é assar, uma palavra rica que significa fazer, trabalhar, fabricar, produzir. E também carrega a ideia de alguém que, após projetar e preparar algo detalhadamente, coloca o plano em prática, efetua e executa com a perfeição aquilo que determinou. Se você olhar para a mecânica teológica do texto, enquanto o povo de Deus arrastava os pés pelas avenidas pavimentadas da Babilônia, cativos, de braços atados, sem qualquer força política, econômica, social, militar, enquanto esse povo estava sofrendo na escravidão, o Senhor dizia ao povo por meio do seu servo, o profeta Isaías: eu estou trabalhando. Você consegue compreender a profundidade disso? Suas prisões, seus temores, suas cadeias, suas correntes, seus medos, suas aflições, as perturbações que tentam assaltar a sua mente, não anula a verdade que Deus está trabalhando por aqueles que esperam nele. Você se sente de braços atados diante do problema? Deixa eu te contar a boa notícia da palavra de Deus: Deus está trabalhando. Sente que caminha pela vida como se carregasse um peso esmagador amarrado ao seu tornozelo? Deus está trabalhando. Vive sem esperança, sem perspectiva e sente que suas forças se esgotaram por completo? A notícia que Deus traz para você nessa noite é: Ele está trabalhando. As palavras de Isaías abordam de forma solar o que na teologia chamamos de providência divina. Trata-se de um contraponto mais contundente ao deísmo, que é aquela filosofia vazia que afirma que Deus criou o universo e o abandonou à sua própria sorte. A providência divina é o esclarecimento definitivo aos eleitos de que Deus não se encontra em um ponto passivo, agindo como um mero espectador da história. Meu irmão, Deus não está na arquibancada só vendo você tropeçar e cair, não. Não está. Ele está trabalhando por você. Mas aí vem a pergunta: por que nós sofremos? Talvez você esteja se perguntando: se Deus está trabalhando, por que nós sofremos? Por que tantas agruras? Por que tantas coisas que nos assolam? É bom nós não nos esquecermos que o pecado é o fator preponderante para a nossa dor neste mundo caído. Todavia, como Deus é especialista supremo em transformar mal em bem, como nós conferimos isso lá em Gênesis 50, na história de José, Ele nunca desperdiça o sofrimento pela qual nós somos afligidos. Ele usa a nossa dor para moldar o nosso caráter.
É curioso notar que quando Isaías proclama que nunca se ouviu ou se viu um Deus como o nosso Senhor, ele está confrontando abertamente as supostas comprovações dos deuses pagãos. Para o profeta, aquelas divindades não passavam de mitos vazios e meros ídolos de madeira e pedra, fazendo com que todas as narrativas pagãs fossem destituídas de sentido. Queridos, a declaração de Isaías aqui está para nos falar a seguinte questão: Deus trabalha, Buda não. Deus trabalha, Maomé não trabalha. Deus trabalha, Brahma, Shiva, Ganesha, deuses indianos, não trabalham. Deus trabalha, Zeus, Apolo, Poseidon, Hades, Hera, não fazem nada. Deus trabalha, Anubis, Ra, deuses egípcios, são apenas pó. Deus trabalha, as chamadas Nossas Senhoras, Aparecida, Fátima, Conceição, Edvirgem, e quantas tiverem aí, não tem poder algum. Deus trabalha, os ditos santos, Pedro, Paulo, João, Jorge, não podem salvar ninguém. Sabe por quê, irmãos? Igreja, o nosso Deus é o Deus vivo que trabalha. Louvado seja Deus. Toda a estrutura religiosa inventada pelos homens gira a engrenagem pesada da exaustão. Todos esses falsos deuses e tantos outros impõem um fardo onde o homem precisa trabalhar até sangrar para tentar chamar a atenção do transcendente. Os devotos precisam subir os degraus do próprio mérito para pagar o preço do favor divino. Na antiga Babilônia, se a colheita vinha ruim ou a guerra era perdida, a culpa recaía inteiramente sobre as costas do idólatra, sob o argumento de que ele não havia se esforçado bastante para agradar o seu Deus. E isso me faz lembrar imediatamente do embate histórico do profeta Elias com os falsos profetas de Baal. E o texto lá em 1 Reis 18 nos diz que os profetas de Baal gritavam, dançavam, se flagelavam, se machucavam, se retalhavam até o sangue escorrer. Mas o texto bíblico diz que o altar continuou frio, inerte. Baal não respondeu. E Elias, contemplando aquela teologia ridícula e equivocada dos falsos profetas, ele ironizou dizendo: gritem mais alto, porque se Baal é Deus, ele pode estar meditando, atendendo a alguma necessidade, viajando, talvez esteja dormindo ou necessite que o acordem. Os deuses deste mundo, irmãos, não trabalham. E no total oposto dessa inutilidade idólatra, o salmista escreve em meio à aflição, Salmo 121, meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E ele continua dizendo que aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. Eu vou assistir filme. 5 minutos, irmãos. Estou babando. É sério. Gisele que eu diga. O Deus da Bíblia não dorme. Ele não cochila. Ele está mais acordado do que nunca. E Ele está trabalhando por aquele que espera nele. Entenda de uma vez por todas, irmãos, o silêncio temporário de Deus não significa a sua ausência ou a sua inatividade. Aquele período de exílio, angústia e aparente abandono durou longos anos, 70 anos para ser exato, para Judá. Para muitos ali parecia que Deus havia simplesmente cruzado os braços no trono. Mas os bastidores invisíveis da história, o Senhor estava movendo o coração de reis pagãos como Ciro, redesenhando a geopolítica de impérios mundiais e costurando cada detalhe das profecias para fazer o seu povo voltar para casa. O Deus que trabalha por você não precisa dar satisfações para o seu relógio, sabia?
E outra, o Deus que trabalha por nós, Ele não cede à pressão da nossa ansiedade. Ele trabalha no tempo dEle, do jeito dEle, para a glória dEle e para o nosso bem eterno. E eu fecho esse bloco ressaltando as palavras do comentarista bíblico de Alec Motyer, quando ele afirma que esse Deus incomparável se faz conhecido justamente por meio do seu caráter ativo. Ele não é um Deus preguiçoso, Ele é o Deus que trabalha por você. Aguenta o próximo ponto? Amém? E aí eu vou finalizar com o próximo ponto dizendo que essa notícia tem um destinatário. E que destinatário é esse? É a postura de quem espera no Senhor. Não se ouviu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Eu fico pensando se não te alegra o fato de que Deus, o texto bíblico não diz que Deus trabalha para os fortes. Não te alegra o fato de que o texto bíblico não diz que Deus trabalha pelos autossuficientes. Olha que maravilha. O texto bíblico não diz que Deus trabalha só para os bonitos. Louvado seja Deus. Os feios podem dizer amém? Amém. O texto não diz, irmãos, que Deus trabalha apenas para os disciplinados. O texto diz que Deus trabalha para aqueles que estão esperando nele. Você está esperando nele. E a palavra espiritual é cirúrgica, precisa e direta. A pergunta, irmãos, no entanto, que não quer calar: você está esperando? Ou você já se adiantou e colocou o seu braço no lugar onde era para Deus fazer? Na geração mais acelerada que este planeta já viu, esperar virou sinônimo de passividade e tédio. Nós não gostamos, irmãos, de esperar o semáforo abrir. É ou não é verdade? Porque eu nunca esqueço que a nossa irmã Raquel um dia nos ensinou na escola dominical. Tem o vermelho que é pare, tem o verde que é siga, e tem o amarelo que é acelere mais um pouco. A Raquel ensinou isso, nunca esqueci. A gente não tem paciência de esperar o semáforo. Nós não somos afeiçoados a aguardar na sala de espera das clínicas. Nós detestamos ter que esperar até que o aparelho de musculação que queremos usar finalmente desocupe. A pipoca estourada na panela, para que isso? Demora demais, vamos pôr no micro-ondas. O macarrão preparado no fogo lá com água e óleo, né? Não, tem miojo. Internet de 600 mega. Os adolescentes piram, né? A internet eles não sabem o que é ter internet de escada, irmãos. Meia-noite, Brasil inteiro acordado, para tentar entrar na internet para falar no MSN. Meu namoro começou assim. Olha, 3 filhos. Resultado. Não, 600, mas tem que ser 1 giga, 2 gigabytes. E eu já escuto a próxima geração falando: estou entediado, não tenho nada para fazer. Se você tirar o celular da mão deles, então. A palavra usada por Isaías no texto para esperar é shakar. Ela não aponta para a inércia de quem desistiu da vida, mas para a postura ativa, atenta e cheia de expectativa de um sentinela que vigia a muralha durante a madrugada fria, sabendo com absoluta certeza de que o sol vai nascer. O esperar aqui é aquele que está aguardando na convicção de que o sol vai voltar a brilhar. E aqui eu me uno ao teólogo alemão D.T. Schneider, que ele diz que só é possível esperar em alguém que já é conhecido. Dificilmente, irmãos, nós esperamos por alguém que jamais vimos ou que nunca ouvimos falar. É praticamente impossível nos prestarmos à espreita por uma causa ou por um testemunho do qual nunca ouvimos uma constatação fidedigna. Mas não é o caso de Isaías, o povo de Judá e do Senhor. Isaías claramente está evocando os feitos do Senhor, e desde o capítulo 63 do livro que leva o seu nome,
nós encontramos uma espécie de retrospectiva do cuidado e da fidelidade de Deus, o que levaria o povo a se apoiar não somente naquilo que Deus já tinha feito, mas principalmente nas promessas daquilo que Ele iria fazer. Igreja, a esperança bíblica não é um otimismo vago, um pensamento positivo, ou uma torcida descompromissada e inconsequente que diz: quem sabe as coisas melhorem amanhã. Não! Esperar no Senhor é uma disciplina espiritual de altíssimo nível. Eu estaria sendo irresponsável e alienado caso dissesse a você que isso é algo fácil. Na verdade, esperar no Senhor é um ato de guerra interior contra a ansiedade. E pregamos isso antes de eu sair de férias, nós falamos um pouco sobre isso. É uma guerra contra a autossuficiência, contra o orgulho. É declarar em alto e bom som que você abre mão do autocontrole de sua vida e confia inteiramente a sua vida nas mãos do Senhor. Mas deixa eu ser franco com você, assim como o Espírito Santo e a palavra de Deus têm sido francos para comigo. Se você tentar resolver os seus problemas na força do seu próprio braço, Deus respeitará a sua decisão pela autossuficiência e deixará que você colha o cansaço do seu próprio suor. Se você insistir em pilotar a sua vida baseado nos seus planos imediatistas, você vai terminar o dia esgotado, frustrado no deserto do orgulho. Mas no momento em que você recua, dobre os joelhos e se posiciona em Deus, o Senhor assume o expediente e Ele nos garante que Ele vai dar conta de todo o trabalho. Resta-nos então uma coisa: esperar e descansar no Senhor. O Senhor trabalha enquanto você espera, não enquanto você se desespera. Mais uma vez, vou citar de novo o teólogo Montier, que na tentativa de deixar claro o que o texto diz sobre esperar, ele afirma que significa exercitar uma fé paciente, confiante e expectante. E ele conclui asseverando que esse é exatamente o tipo de fé que o Senhor exige do seu povo. Uma fé confiante. Eu sei que talvez seja difícil correlacionar espera com fé, ainda que isso esteja mais claro do que essa luz que nos alumia nessa noite, mas a fé é trazida para a discussão porque essa espera está longe de ser romântica. Na maioria absoluta das vezes, ela é pavimentada por lágrimas de arrependimento e de contrição. Veja que na sequência do versículo 4 do capítulo 64 de Isaías, nós encontramos um remanescente que reconhece a sua total falência espiritual. E eles dizem que eles sabem que sem o Senhor, aquele lugar de desolação se tornará seu estado permanente. Compreendeu como deve ser a nossa postura diante de Deus? Ele não quer, irmãos, que você continue no seu exílio. Ele está trabalhando para tirar você de lá, mas a pergunta é se você está esperando por Ele. Jesus ilustra muito bem essa situação quando, contando a parábola do publicano e do fariseu, ele menciona que o fariseu ficou de pé e ele orava de si para si mesmo, ele se orgulhava de suas próprias obras, enquanto acusava os demais de serem inferiores a ele. No entanto, o texto diz que o publicano, que podemos considerar que é a escória espiritual daquele tempo, se manteve com fé, esperando apenas na misericórdia do Senhor. Aquele que verdadeiramente espera no Senhor se submete ao desígnio. Vem para cá, Misa. Ao desígnio, descansa em sua vontade e repousa em sua misericórdia e fidelidade. É isso que você está colocando em prática na sua vida? Se esta não tem sido a sua postura diante do Senhor, o convite da palavra de Deus a nós hoje é que mudemos de atitude agora mesmo, porque Deus trabalha para aquele que nele espera. Então, meu irmão, cancele o desespero, mude o relatório de murmuração da sua boca,
Pare agora mesmo de emprestar a sua boca ao inferno para reclamar de Deus e falar mal dos irmãos. Pare de olhar para a suposta grandeza deste mundo e foque na fidelidade pactual do Deus que tirou Israel do Egito e que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. A notícia inabalável tem um endereço fixo. Ela é enviada para a casa daquele que chora no altar. Ela é enviada para aquele que confessa as suas fraquezas, mas se recusa terminantemente a retroceder, permanecendo firme e inabalável, permanecendo ancorado na promessa de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Deus está trabalhando. Descansa o teu coração, aquieta a tua alma, espera no Senhor, porque o turno dele em seu favor já começou. E eu fecho este último bloco fazendo uso das palavras do wesleyano John Oswald, quando ele diz, biblicamente falando, esperar equivale a manifestar o tipo de confiança que ousa entregar-se a Deus ao longo da vida. É continuar crendo e esperando quando todos os demais desistiram. É crer ser melhor que algo aconteça no tempo de Deus do que aconteça em minhas tentativas em meu tempo. Não se ouviu, não se viu, e como Paulo diz, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e que Isaías diz que o esperam. Feche os seus olhos. Eu não sei como está a sua vida, mas o Espírito Santo sabe. Confesso para vocês que ao longo dessa semana, preparando essa mensagem, eu tive a impressão de que eu não conseguiria concluí-la para entregar este alimento a vocês hoje. Foram muitas batalhas, mas eu sei que existem algumas pessoas aqui que estão cansadas, desoladas, desanimadas, e Deus te trouxe aqui hoje para lembrar a você que Ele é um Deus incomparável, que Ele trabalha, e Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ele quer que você volva os seus olhos para Ele e que você espere nele. Por isso, 2 desafios. O primeiro deles, se nós temos aqui pessoas que estão nesse estágio, cansados, desanimados, desolados, pensando em desistir, vem aqui na frente, nós vamos orar com você e por você. Não demora não. Se ouvides a minha voz, diz o Senhor, não endureçais o vosso coração. Segundo desafio, depois de tudo que você participou neste culto, Jesus chegou ao seu coração e você deseja entregar a sua vida a Ele. Levante-se do seu lugar e venha aqui na frente. Eu vou cantar um trechinho de uma canção, enquanto é o tempo de você tomar a sua decisão num ato de fé e se posicionar diante do Deus que trabalha. Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo. E o teu trabalho é descansar em mim.
Mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. O trabalho é dele, irmão. É meu, somente meu trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar. Nós temos outros irmãos que desejam ser os braços de Jesus sobre esses irmãos. Venham cá. Nós temos algumas irmãs que precisam ser abraçadas, alguns irmãos que precisam ser abraçados, que estão nesse momento de dificuldade, sentindo sob a pressão do exílio. Venha orar com eles. Sejam os braços de Jesus sobre a vida deles neste momento. Venha orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como os teus servos, exaustos, cansados, alguns, Senhor, carregando um peso já durante um longo tempo na jornada da vida. Mas nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor visite esses irmãos, que essa palavra de consolo, Deus, abra os olhos deles para eles perceberem que o Senhor não falhou, o Senhor não tardou, o Senhor não os abandonou, mas o Senhor está trabalhando. Oh Pai, no nome de Jesus, que eles recebam a visitação do Teu Santo Espírito nessa noite, e que eles sejam, Senhor, impulsionados a um novo tempo, que eles não estejam mais na condição do salmista do Salmo 121, mas que ele pegue as suas harpas e que eles comecem a louvar, que eles comecem a cantar, porque eles têm a certeza de que o Deus que trabalha está vindo ao socorro deles. No nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, renova, Senhor, o coração, renova a alegria, Senhor, dá a eles tempos de descanso, Senhor, diante da prova, diante da luta, diante da dificuldade, e que eles possam sair daqui nesta noite, respirando profundamente, porque o Senhor está trazendo um novo tempo e um novo fôlego de vida para eles. Oramos confiados no nome de Cristo Jesus. Amém. Pode ficar aqui. Nos coloquemos de pé. Presbíteros e diáconos, os irmãos que foram ordenados e instalados, lembrando que temos que tirar a foto aqui logo após o culto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, que a virtude e o consolo do Espírito Santo esteja sobre todos aqueles que esperam no Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Boa semana.